Bom, pessoal, então, a gente vai procurar fazer agora um estudo dos quadriláteros, tá bom? Então, eu tenho bastante coisa já pronta aqui no material, que eu vou estar aproveitando para a gente poder conversar a respeito e depois a gente faz exercício do conteúdo. Bom, quadrilátero, como você bem sabe, são polígonos, né, que apresentam 4 lados. Elementos do quadrilátero. Os elementos do quadrilátero são os lados, que são AB, BC, CD, DA, é ou não é? São 4. Os ângulos, que são o ângulo A, que está aqui, ó, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, os chamados ângulos internos, que estão ali também, né? A gente tem ainda os vértices, que são os pontos A, B, C e D, né? E o quadrilátero, todos os quadriláteros têm 2 diagonais. Então, ó, eu poderia traçar aqui a diagonal AC e a diagonal BD, tá certo? São 2 diagonais que os quadriláteros têm. Pessoal, como todos os quadriláteros, esse quadrilátero que eu desenhei, e como eu disse, como todos os outros, ele tem soma dos ângulos internos igual a 360 graus, tá? Isso vai ajudar a gente em alguns probleminhas aí referentes a quadriláteros, tá bom? O que a gente vai procurar se dedicar mais aqui na aula de hoje é estudar os quadriláteros especiais, que são os chamados paralelogramos e os trapézios, que são os quadriláteros que apresentam características especiais. Então a gente vai começar pelos paralelogramos. Olha só. Paralelogramos, pessoal, são quadriláteros que têm por características principais, ou seja, essas características que eu vou citar nesse momento, todos os paralelogramos têm. Todos os paralelogramos têm, beleza? Quais são elas? Primeira delas, ó, ângulos opostos iguais. Você pode ver que esse ângulo aqui é igual a esse, ó, oposto, tá vendo? E esse ângulo aqui, verdinho, é igual a esse ângulo que está aqui também. Então os ângulos opostos são iguais. Pronto. O que mais que ela tem de especial? Ângulos consecutivos são suplementares. Pessoal, consecutivo é um do lado do outro. Então, ó, esses dois aqui somam 180, esses dois aqui somam 180, esses dois aqui somam 180 e esses dois aqui também somam 180. Tá certo? Terceira característica que os quadriláteros paralelogramos têm: lados opostos iguais e paralelos. Repara, esse lado aqui, ó, oposto e paralelo, tá? É igual e paralelo. Esse aqui é o oposto com esse, ó, tem mesmo tamanho e são paralelos. Esse aqui com esse aqui, mesma coisa. Os lados opostos, então, são iguais e também são paralelos. E a última é que as diagonais do paralelogramo se cortam no meio, mas apresentam tamanhos diferentes. Então, veja, se eu ligar aqui para cá, ó, eu consigo uma diagonal. Se eu ligar daqui para cá, repara que vai ser uma diagonal maior do que a primeira que eu tracei, né? Isso aí é comum de acontecer, ó. A gente tem aqui, ó, diagonal, aqui é outra diagonal. As duas diagonais têm tamanhos diferentes, mas eu digo para você que elas se cortam na metade, ou seja, esse aqui é o ponto médio das duas diagonais. O que significa? Se daqui até aqui é 5, daqui até aqui é 5. Se daqui até aqui é 3, daqui até aqui também vai ser o 3. Tá certo? Então a gente tem essa característica aí como sendo as características gerais do paralelogramo. Legal? Por que geral? Porque todos atendem a essas características. Pessoal, quais são os paralelogramos especiais? Paralelogramos especiais, como o nome já diz, são paralelogramos que têm características específicas para esse tipo de figura. São 3 principais: retângulo, quadrado e o losango. Tá certo? Como eu disse, esses paralelogramos eles têm características próprias. Eles atendem às anteriores? Sim, mas eles têm características próprias, que são só deles, tá bom? O que é que um retângulo tem de características, então, para a gente analisar? 2 lados iguais e paralelos, esse com esse e esse com esse. Aí você vai falar, mas isso o outro também tinha. Tudo bem, só que aqui, ó, 4 ângulos retos. O outro não tinha 4 ângulos retos. Eram ângulos, podia ser um agudo e um obtuso, né? Dependendo das posições, nos opostos eram 2 agudos e 2 obtusos. Por exemplo, aqui não, ó, a característica do retângulo é que a gente tem os 4 lados sendo, os 4 ângulos como sendo iguais, todos valendo 90 graus. Outra coisa, as diagonais não acontecia no geral. Agora, nesse aí especificamente, as diagonais têm o mesmo tamanho. Então, veja, se as diagonais têm o mesmo tamanho, ó, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Continuam se cortando no mesmo e tem o mesmo tamanho, como eu falei. Tá? Vou deixar o quadrado para o final. Losango, 4 lados iguais. Igual, 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 igual. Tá legal? O que mais? Ângulos opostos iguais. Esse é igual a esse e esse é igual a esse.
beleza? Mas eles não são iguais um do lado do outro, tá? Esse aqui, por exemplo, é 60, esse aqui vai ser 120. Consecutivos têm que ser suplementares, continua valendo essa regrinha. Eles não são os 4 iguais. Esse é igual a esse e esse é igual a esse de cá. Outra característica, diagonais têm tamanhos diferentes. Essa diagonal aqui, ó, vai ser diferente em tamanho do que essa aqui. Só que essas diagonais continuam se cortando no meio e tem uma característica própria que é a seguinte: formam um ângulo de 90 graus. Quando você traçar as duas diagonais aqui, elas vão formar um ângulo de 90. É muito comum a gente encontrar problemas em concursos em que eles falam das diagonais do losango e a questão se resolve através de um teorema de Pitágoras, por exemplo. Porque quando forma ângulos 90 aqui, ó, acaba formando um triângulo retângulo, tá bom? Então é bem comum. Já o quadrado, gente, que eu deixei para o final, é o seguinte: 4 lados iguais, 4 ângulos retos, olha aqui, ó, lados iguaizinhos, os 4, não era comum antes nos paralelogramas de uma forma geral. 4 ângulos retos, ó, pegou uma característica do retângulo, 4 ângulos retos. 4 lados iguais é uma característica do losango, ó, que o quadrado incorpora. Ainda, 2 diagonais de igual comprimento, característica desse aqui que o quadrado também tem, que se cortam no meio, formando um ângulo de 90. Ó, diagonais do quadrado formam um ângulo de 90, que é a característica desse aqui também. Tá certo? Então, repara, eu deixei o quadrado por último por isso, porque o quadrado ele tem características de losango e características de retângulo, tá bom? Tanto que é comum, já caiu até em prova, o seguinte: todo quadrado é um retângulo? Sim, mas nem todo retângulo é um quadrado. Perfeito. E todo quadrado é um losango? Sim, também, mas nem todo losango é um quadrado, tá? Então, o quadrado, pessoal, ele acaba sendo a interseção entre características do retângulo com características do losango. Tá bom? Então a gente tem essa dinâmica aí para os paralelogramas de uma forma geral, apresentando para você as características gerais e os paralelogramos especiais. Perfeito? Além dos paralelogramos, a gente vai estudar também nesse capítulo os trapézios, que são outros chamados quadriláteros especiais. Tá? O que os trapézios têm de características? Olha, primeiro eu vou falar das gerais. Características gerais dos trapézios. Pessoal, um trapézio tem 2 lados que são paralelos. Esses 2 lados que são paralelos, eles têm tamanhos diferentes. Eles são as chamadas base maior e base menor. Perfeito? Então a gente tem ali um exemplo de trapézio. DC, obviamente, é a base maior. AB, obviamente, é a base menor. Legal? Além, pessoal, de 2 lados que não são paralelos, ó, que são chamados de lados oblíquos. Tá bom? Eles podem ter tamanhos diferentes, ó. Inclusive a maioria das vezes o tamanho é diferente. São chamados lados oblíquos, como eu falei. Perfeito? Bom, ângulos da esquerda e ângulos da direita são suplementares. Pessoal, como assim? Se eu traçar uma linha aqui no meio, ó, do trapézio, tá? Eu digo para você que os ângulos da esquerda são A e D. Eles são suplementares. Tá legal? Assim como os ângulos B e C, que são os ângulos da direita, são ângulos suplementares. Se você imaginar esse trapézio aqui, ó, se você der uma prolongada aqui nessa linha, você vai lembrar daquelas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui são os chamados ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais são ângulos suplementares. Se você fizer isso do outro lado, ó, prolongando aqui e prolongando aqui, também, ó, você vai ter 2 paralelas cortadas por uma transversal. De novo, ó, aparecem aqui para você ângulos chamados de colaterais internos. Essa é a explicação, gente, para que esses ângulos sejam suplementares, como eu falei. Tá bom? Então a gente tem essas aí como sendo as características gerais dos trapézios. Tá bom? Quais são os tipos de trapézio? Quer dizer, os trapézios especiais, trapézios específicos. São o trapézio isósceles, trapézio retângulo e o trapézio escaleno, que eu vou estar apresentando para vocês no próximo slide. Vamos lá. Olha só. O que o trapézio isósceles tem de característica? Olha aqui, ó. O trapézio isósceles é essa figura que está aqui. Ele tem, gente, ângulos inferiores iguais. Olha aqui, ó. Esse é igual a esse. Ele tem ângulos superiores iguais. Esse igual a esse. E ele tem lados oblíquos iguais. Então, olha as características aí que atendem ao trapézio isósceles. Os ângulos de baixo são iguais. Se esse aqui é 30, esse aqui é 30 também. E os ângulos de cima são iguais. Ou seja, se aqui é 30, aqui tem que ser 150, que é o suplemento, né? Que a gente combinou que os dois aqui tem que dar 180. Ó. Se aqui é 30, aqui é 150. E se esse aqui é 150, aqui tem que ser 150 também.
tá? E os lados aqui que eu falei, ó, oblíquos, tem que ter o mesmo tamanho. É outra característica aí do trapézio isósceles, tá bom? Segundo tipo de trapézio, pode ser esse aqui, ó. Trapézio retângulo, gente. O trapézio retângulo, ele tem exatamente esse formato aqui, ó, essa dinâmica de ter dois ângulos retos, que podem ser na esquerda ou na direita. Então, ó, um dos lados oblíquos vai ficar inclinadinho assim normal, o outro vai ser perpendicular, tanto a base maior quanto a base menor, formando dois ângulos de 90. Repara que mesmo quando o trapézio é retângulo, não foge a regra de ter os dois ângulos da esquerda, por exemplo, sendo suplementares, 90 e 90. Tá bom? E o trapézio escaleno, pessoal, é um trapézio que não tem nenhuma característica que seja tão especial assim. Por quê? Ele tem as bases paralelas, como tem que ser, os lados oblíquos são diferentes, né, em tamanho, né? Ele tem os ângulos aqui, ó, somando 180, os ângulos aqui somando 180, mas os ângulos são todos diferentes, de repente, ó, por exemplo, aqui é 60, aqui é 120, aqui é 30, aqui é 150, tá vendo? Só tem que cumprir o quê? Os dois de lá e os dois de cá tem que somar 180 graus, tá bom? Então, nessa brincadeira, eu consegui apresentar para vocês todas as características referentes aos paralelogramos e referentes aos trapézios, que são as figuras especiais dentro do capítulo de quadriláteros. Agora a gente vai partir para fazer os exercícios aí referentes a essa matéria. Então tá, continuando a aula do terceiro ano, 02248, tá bom? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, vamos agora resolver questões referentes aí a quadriláteros, tá bom? Então eu trouxe algumas questões aqui que são questões interessantes, que são as seguintes questões, ó. Vou procurar falar os enunciados para vocês, para que vocês possam acompanhar as resoluções, tá? Essa questão número 1, por exemplo, é uma questão da UFRJ, é uma questão bastante conhecida, é uma questão de 2003, tá? Uma prova não específica, então uma prova que atende aí a maioria de vocês. A questão fala do seguinte, de um retângulo que a gente tem aqui, ó, na figura, a gente está retirando dois quadradinhos de lado 7. Dois quadradinhos, por isso que eu botei L4, lado do quadrado, tá? A ideia, galera, é que o comprimento do retângulo original era 48 e a largura era 18, tá bom? E a gente está retirando, como eu falei, dois quadradinhos de lado 7. O que ele vai pedir para a gente fazer na questão? Ele vai pedir para a gente calcular, pessoal, o perímetro daquele percurso ali que deixou de ser um retângulo, né? A partir do momento que a gente cortou ali aquelas duas figurinhas, deixou de ser um retângulo. Mas, enfim, a gente vai calcular o perímetro daquela figura que está ali. Lembrando, galera, que perímetro é o quê? A soma dos lados. Imagina que você vai sair daqui e o teu objetivo, como ele quer o perímetro, é você justamente percorrer a figura toda. Então, você vai ter que andar, desce para lá, sobe, volta, enfim. Você vai ter que percorrer toda a extensão, ó, do retângulo da figura que está aqui desenhada, beleza? Então a gente vai ter que montar os tamanhos para a gente entender. Então veja só, vou te mostrar aqui de um jeito para ficar mais fácil. Se esse pedacinho aqui tivesse aqui em cima, ó, se o pedacinho tivesse aqui, esse percurso aqui, ó, mediria quanto? Mediria 48, é ou não é? Tá? Se ele tivesse aqui. Ele não tá, mas eu posso fingir que ele tá, para efeito de cálculo. Ó, depois eu não conto ele de novo. Já botei ele aqui para cima, tá? Então isso aqui já deu 48. Posso fazer a mesma coisa embaixo? Posso. Ó, se eu botar esse pedacinho aqui, ó, a gente tem aqui outro 48. Beleza? Então já tenho dois pedaços de 48. O que eu já usei, pessoal, para não me perder? Ó, já usei isso, já usei isso, já usei isso. Somou 48. Isso e isso já somou 48 também. Tá bom? Galera, na largura não tem mistério, ó. São duas larguras inteiras, 18 e 18. E o que mais que eu tenho que andar para completar essa volta? Tem 4 segmentos ali que eu não marquei ainda. Quais são os 4 segmentos? Essezinho aqui, ó, vou marcar diferente, apesar de ser a mesma medida, só para você saber que é o terceiro momento, tá? Esse pedacinho aqui também não foi percorrido ainda. Então, olha só, são 4 pedacinhos de medida 7. 7 vezes 4, 28. Se você tomar toda essa brincadeira aqui, ó, toda essa extensão aqui, a gente vai ter 160 centímetros de perímetro para aquela figura, tá bom? Isso é uma questão bem comum, uma questão bem clássica de cair aí nos concursos, tá bom? Essa questão de número 2 aqui, ó, eu estou trazendo para você, ele está pedindo para a gente calcular a soma do ângulo alfa com o ângulo beta. Ele dá aquele dado ali do 40 graus que está.
Que figura é essa, galera? É um retângulo, tá bom? Essa figura aqui é um retângulo, e ele pede para a gente determinar alfa mais beta. Como que a gente pode proceder? A gente pode proceder de algumas formas diferentes. Veja, aqui eu não falei para você que é um retângulo, então isso aqui é 90. Se esse ângulo aqui mede 90 e aqui vale beta, por exemplo, ó, eu posso chamar esse pedacinho aqui de 90 menos beta. Tudo bem? E esse pedaço que está aqui, galera, vai ser quanto? Vai ser 180 menos alfa. Da onde eu tirei isso? É o suplemento, ó, forma um ângulo de 180 aqui. Então, se aqui é alfa, aqui é 180 menos alfa. Repara, esse ângulo vermelhinho com esse 40, com esse ângulo que está aqui, acabaram de formar um triângulo. Se formou um triângulo, soma dos ângulos internos, 180. Então, qual a indicação que eu vou procurar fazer? Eu vou escrever, ó, 180 menos alfa, mais 90 menos beta, mais 40, como eu disse para você, igual a 180 graus. Tá bom? Vou dar uma apertadinha aqui para conseguir fazer o máximo de questões. Beleza. Gente, olha só. Esse 180, quando vier para cá, ele vem negativo. Então, já vou tirar ele da brincadeira, ó. Tirei. Tá certo? Como ele quer que eu calcule na questão o valor de alfa mais beta, o que eu vou fazer, ó? Se eu passar esse alfa para o outro lado, ele vai positivo. Se eu passar esse beta para o outro lado, ele vai positivo. Vai ficar justamente alfa mais beta. E eu só somo, ó, o 90 com 40, que vai dar exatamente 130 graus. Resultado aí dessa questão. Alfa mais beta é igual a 130. Não é possível, gente, calcular nem o alfa nem o beta. Se ele me der um, eu consigo calcular o outro. Nesse momento aqui, pela questão que está definida, eu só consigo calcular a soma, tá bom? Foi o que ele me pediu. Terceira questão que eu estou propondo para você é a seguinte, olha só. Calcular os ângulos daquele paralelogramo. Então, ó, pelas características do paralelogramo que a gente acabou de estudar, o que a gente tem? A gente tem ângulos opostos iguais, né? Ângulos consecutivos são suplementares, tá beleza? Então, olha só, vou colocar um menos 5 aqui, na brincadeira, só para não dar resultado fracionário, tá? Como eu estou montando a questão para vocês. O objetivo é a gente fazer o quê? O objetivo é a gente, ó, pegar esse somatório dos dois ângulos que estão indicados e igualar a 180. Galera, qual é o fundamento de igualar a 180? O fundamento é exatamente o conceito de que ângulos opostos são iguais, ângulos consecutivos são suplementares. Então, olha só, 3x com 5x, 8x. Preste atenção aqui, ó, menos 15 com menos 5, menos 20, tá? Eu acrescentei esse número só para dar conta redonda, menos 20, que vai para lá positivo. 180 mais 20, 200. Obviamente, quem é o x? 200 dividido por 8, 25. Tá bom? Então, agora eu posso calcular os ângulos, ó. 3 vezes 25, 75. 75 tira 15, 60 graus. Beleza, calculei o primeiro. Esse aqui, ó, 5 vezes 25, 125, tira 5, 120. Beleza? Lembrando que os opostos são iguais, se o de baixo é 120, esse aqui vai ser 120. Se esse aqui vale 60, esse aqui também vai valer 60. Então, a gente tem aí os 4 ângulos do paralelogramo, 60, 60, 120, 120. Tá bom? Essa é mais uma questão aí que a gente tem de paralelogramos. E tem uma que eu curto bastante mostrar, gente, que é uma questão do Enem, que trabalha também conceitos de paralelogramos. Ó, ela fala o seguinte, 4 estações distribuidoras de energia, A, B, C e D, estão dispostas como vértices de um quadrado de 40 quilômetros de lado. Então, ó, a gente tem 40 quilômetros como sendo o lado do quadrado. Tá certo? Aí vamos agora aos dados que ele vai fornecer para a gente. Bom, deseja-se construir uma estação central que seja, ao mesmo tempo, equidistante das estações A e B e da estrada que liga as estações C a D. Aí ele pergunta onde vai estar localizada essa estação aí. Primeira coisa, galera, A, B, C e D são, segundo ele, estações distribuidoras de energia. Beleza. A primeira equidistância que ele falou é que essa tal construção que a gente quer fazer tem que ser equidistante das estações A e B. Lugar geométrico dos pontos equidistantes de 2 pontos fixos vai estar exatamente na mediatriz. Se eu traçar a mediatriz aqui, ó, desse quadrado aqui, dessa medida do AB, tá?
qualquer lugar que eu escolha, ó, se eu escolher esse lugarzinho aqui, está a mesma distância de B e de A. Se eu botar ele mais aqui, está a mesma distância do A e do B. Olha lá, qualquer ponto sobre a mediatriz, tanto para cima quanto para baixo, vai estar a mesma distância tanto do A quanto do B, tá bom? Só que a outra recomendação que ele faz é que, além de estar equidistante do A e do B, tem que ser equidistante da reta que liga o C ao D, tá certo? Então, mais ou menos, o desenho tem que ficar assim, ó. Tem que ser equidistante, opa, deixa eu melhorar aqui, tem que ser equidistante da estação A da estação B e equidistante da estrada CD. Então, esse é o desenho que a gente tem que montar, beleza? Lembrando que se eu fiz aqui a mediatriz, pessoal, obviamente o 40 ficou 20 para cada lado, tá certo? Vamos chamar essa medida aqui de x? Olha aqui, ó. Se essa medida aqui é x, essa aqui também vai ser x. E aqui vai acabar sendo o quê? 40 menos x, porque 40 era o lado do nosso quadrado, ó. Se a gente descontou x aqui, aqui em cima ficou 40 menos x. E aqui, galera, o que apareceu? Mediatriz forma ângulo de 90. Opa, apareceu um triângulo retângulo. Dá para usar teorema de Pitágoras. Então a gente vai fazer, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Legal? Vamos lá. x2 é igual a 20 vezes 20, 400. Agora, todo cuidado, hein, gente? Por quê? 40 menos x ao quadrado é um produto notável. Então, a gente tem que fazer o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Legal? Pessoal, esse x2 aqui, ó, posso cortar com esse x2 aqui, porque se ele vier para cá, ele vem negativo, tá? E esse 80x, ó, vem para cá positivo. Então, vai ficar 80x é igual a 2.000. Conclusão, x igual a 25, que no caso aqui são quilômetros, porque é uma distância, tá? Então, essa aqui é a medida do x. Aí, vamos ver como é que o Enem, pessoal, propõe as respostas. Ele coloca assim, ó, a figura, o local onde eu vou instalar a estação central vai ser no centro do quadrado. Obviamente que não. Quando ele propõe centro do quadrado, é como se eu traçasse as diagonais, né? No centro do quadrado vai estar a 20 aqui de distância dos lados. Então, no centro do quadrado não é. Tem que estar a 25 de distância aqui, ó. Letra B. Na perpendicular à estrada CD, opa, começou bem, a 15 quilômetros da estrada. Não, senhor. Não é 15 quilômetros da estrada. É 25 quilômetros da estrada. Tá? Letra C. Na perpendicular que liga C a D, passando pelo seu ponto médio, a 25 quilômetros da estrada. Agora sim, ó, pode gabaritar. Letra C é o resultado dessa questão que caiu no vestibular do Enem. Tá bom? Então aí um breve resumo de exercícios a respeito de quadriláteros.